Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Santuário Nacional de Aparecida volta a celebrar o 12 de outubro sem restrições de público. O arcebispo Dom Orlando Brandes diz que é preciso vencer o ódio e a mentira. A chuva desabriga centenas de famílias no Paraná. E põe municípios catarinenses em emergência. Obras no aeroporto de Fernando de Noronha causam prejuízos a turistas. Civis ucranianos são alvos de bombardeios russos pelo terceiro dia seguido. O Jornal Nacional está começando. Bombeiros do Paraná estão procurando duas crianças que desapareceram numa enxurrada na cidade de Pato Branco. As buscas pelo bebê de 8 meses e pela menina de 7 anos já completaram 30 horas. O carro em que eles estavam foi arrastado pela correnteza ontem. Os pais foram salvos por moradores. Feriado sem folga para os presidenciáveis. Lula participa de caminhadas no Rio e em Salvador. Bolsonaro vai a eventos religiosos em Belo Horizonte e Aparecida, no interior de São Paulo. Arcebispo da cidade da Padroeira incentiva eleitores a votarem e faz um alerta. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Varíola do macaco. Estado de São Paulo registra a primeira morte pela doença. E no mundo, a Assembleia Geral da ONU condena a Rússia por anexar territórios da Ucrânia. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, os candidatos à presidência aproveitaram o feriado de Aparecida para turbinar as campanhas. Lula foi do Sudeste ao Nordeste e Bolsonaro visitou cidades dos dois maiores colégios eleitorais do país. Quarta-feira, 12 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Sob aplausos e vaias, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, assiste missa no Santuário de Aparecida, no dia da celebração da Padroeira do Brasil. Antes da chegada do chefe do executivo, arcebispo de Aparecida, durante missa solene, fala sobre eleição e faz um alerta contra a fome, o desemprego, o ódio e a mentira. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. Lula, candidato do PT, inicia a agenda de campanha em mais uma caminhada no Rio de Janeiro e termina o dia em Salvador, na Bahia. No primeiro dia de empréstimo consignado do Auxílio Brasil, Caixa Econômica libera mais de 111 milhões de reais. Terceira reportagem especial da série Brasil em Debate. Como estão os laços brasileiros com a política externa? Quais os desafios do próximo governo no mundo que enfrenta uma guerra e possível recessão econômica? Governo da Rússia diz ter prendido 8 suspeitos do ataque à ponte, que faz ligação com a Crimeia. E Conselho de Segurança da ONU, com o voto do Brasil, condena a anexação de territórios ucranianos por Vladimir Putin. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nova pesquisa Poder Data indica estabilidade no cenário da disputa à presidência da República. O Instituto Poder Data perguntou aos eleitores em qual candidato eles votariam se o segundo turno fosse hoje. O ex-presidente Lula, do PT, tem 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, registra 44%. 6% dos entrevistados dizem que votariam em branco ou nulo e 2% afirmam não saber. O cenário é exatamente igual ao registrado na semana passada.
A pesquisa também mostrou a intenção de voto dos eleitores das duas maiores religiões cristãs do Brasil. Lula lidera entre os católicos, com 56% dos votos válidos, contra 44% de Bolsonaro. O cenário se inverte quando os entrevistados são evangélicos. 60% deles afirmam que votariam em Bolsonaro e 40% dizem que escolheriam Lula. O Poder Data ainda mostrou a divisão dos eleitores por região. Para este cenário, o Instituto também contabilizou apenas os votos válidos. No Sudeste, Bolsonaro lidera dentro da margem de erro, com 51%. Lula tem 49%. No Sul e no Centro-Oeste, a vantagem se amplia. Praticamente 6 em cada 10 eleitores desses estados apoiam o atual presidente. Já o petista, por outro lado, vence no Norte, com 55%, e no Nordeste, com 64% dos votos válidos. O Poder Data ouviu 5.000 eleitores por telefone entre domingo e terça. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual. Olá, boa noite para você. 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza Deus. Nessa quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022, feriado, né? Muita gente descansando, mas as notícias, essas não param. A gente está aqui para te informar de tudo que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira. Lembrando que você pode participar, marcar a hashtag UOLNews nas redes sociais ou comentar as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, né? Também com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, tá bom? Participe, vote. Também ali na nossa enquete, hoje a pergunta é genérica, mas eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal aí, no canal UOL, sim ou não. Participe, já eu trago a sua interação aqui com a gente. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma missa no Santuário de Aparecida. Mesmo depois da nota emitida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em que a instituição lamenta a exploração da fé e da religião no segundo turno, o candidato à reeleição do PL manteve a viagem ao interior de São Paulo. Ele foi vaiado e aplaudido e o padre chegou a pedir silêncio durante a missa. Houve também registro de confusão nos arredores ali da Basílica. Apoiadores de Bolsonaro hostilizaram uma equipe de TV. O repórter Felipe Pereira acompanhou tudo, tem mais informações ao vivo, Felipe. Como é que foi a passagem do presidente candidato à reeleição Bolsonaro aí por Aparecida? Boa tarde. Boa noite, já. Boa noite, Diego. A passagem foi conturbada, polêmica, acho que cabe bem essas palavras. A imagem que a gente viu no começo é do presidente deixando a Basílica e acho que ela mostra muito como que o ato aqui, como que a vinda dele, essa imagem, se transformou num ato político, num ato de campanha. Para você ter uma ideia, essa é a mesma postura que o presidente adotou depois de votar no primeiro turno. Ele entra num carro, ele abre a porta, coloca metade do corpo para fora, ele está no banco de carona. A pessoa que está aparecendo do lado direito da imagem é o que está atrás dele, ele está na frente. Tipo, foi pedido, como você disse, para não se transformar num ato de campanha, e ele faz isso, ele saiu, isso está do lado da igreja, tipo, a imagem da padroeira do Brasil está do lado dele, tem celebrações aqui de hora em hora, ou consagração ou missa, e ele fez isso, tipo, tinham sirenes das motos da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, com sirenes ligadas, e foi isso, o carro ia bem devagar para que ele conseguisse interagir com as pessoas, e foi o ato final, a saída dele, ele percorreu toda a extensão da igreja, foi o ato final de uma aparição que desde o começo teve cara de ato de campanha, teve ato de que ele veio aqui não como presidente, mas como um candidato. Pois é, ô Felipe, e além disso, houve uma hostilização, não é? Um momento de tensão em que apoiadores do presidente chegaram a xingar integrantes de uma equipe de TV. Você acompanhou aí de perto? Sim, eu falei, é um cinegrafista, eu falei que o cinegrafista da TV Vanguarda, que é afiliado a ele, só que porque eles já tiveram problemas com bolsonaristas aqui na Basílica, eles vieram com segurança. O segurança se colocou na frente da equipe e chegou uma equipe, um pessoal do Deixa Disso, que eram outros bolsonaristas, que meio que pediram para as pessoas se acalmarem, e eles aproveitaram que as pessoas pararam de atenção neles e saíram dali. Mas ele me disse que ele sentiu medo, ele não achou que ia apanhar, mas ele se sentiu muito acuado e ele se sentiu desrespeitado, porque, afinal de contas, ele estava
estavam palavrões sendo direcionados a eles, ameaças sendo direcionadas a ele, e ele não estava ali fazendo nada no trabalho dele. Pois é, e num evento religioso, o que chama mais atenção, né? As pessoas foram até ao Santuário de Aparecida participar de uma cerimônia religiosa e utilizam desse momento para hostilizar, para xingar, para tentar até agredir ali com um toque, né? Chegando a tocar no cinegrafista da TV Vanguarda, que é afiliada da Globo aí na região. Uma pena que isso tenha acontecido, mas está aí o registro, não é? Infelizmente, um ato de campanha em meio a uma celebração religiosa que é a tradição para os católicos, não é? Uma tradição que não se via assim com tanta gente por conta da pandemia dos últimos 2 anos. Agora, com as liberações, a festa foi autorizada, 3.500 pessoas por missa, né, aí em Aparecida, e uma confusão como essa que não tem nada a ver com o cenário, com o local, né, Felipe? E tem mais uma coisa que eu queria ressaltar, que o presidente veio participar da missa e ele não comungou. Para quem é católico sabe que o peso da comunhão, que significa quando Jesus entrega o seu corpo, o seu sangue, tem o ritual, e que significa uma aliança de que os pecados serão purificados, e tem tudo isso, é o ponto alto da missa, é o ponto alto da fé, é o que explica a fé, você acreditar que isso aconteceu, é simbolizado ali. Aí o presidente estava numa área cercada, veio um ministro, que é dessas pessoas que auxiliam o sacerdote que preside a missa, e ofereceu 3 vezes a hóstia para o presidente. Dá de ver que ele balança a cabeça assim, negando, e depois de 3 vezes ele negar, ele desiste e continua oferecendo para as pessoas que estavam na comitiva do presidente. Então foi uma coisa que chamou muita atenção aqui. E também, como chamou a atenção, como você falou, a reação das pessoas quando o presidente entra. Faltavam 17 minutos para a missa começar, estavam ensaiando os cânticos. Parte da igreja aplaudiu, parte da igreja vaiou, tentaram puxar um coro de mito, que não engrenou, e o sacerdote animador, que é a pessoa que cuida dos cânticos, pediu para que todo mundo fizesse silêncio. Então, a parte missa, para mim, chamou a atenção essas 2 situações, o pedido de silêncio e ele não comungar. Pois é, fica incerta a motivação da participação. A gente viu nas imagens, estava ali ao lado dele o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os 2 comungaram, o presidente preferiu não. A gente sabe que ele se diz católico, mas também foi batizado já por integrantes de outras igrejas, como a Igreja Universal do Reino de Deus, além de outros pastores que também fizeram essa cerimônia de batismo com o presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabe ao certo, né, como ele se considera atualmente, se é católico, se é evangélico, de qual religião ele pertence. Enfim, fato é que ele esteve em Aparecida e causou tudo isso que agora a gente mostrou, e o Felipe trouxe informações direto do interior de São Paulo. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você, são 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições, hoje quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui, ao vivo, prontos para mais uma edição de Os Pingos nos Is. Com todo o nosso time reunido hoje, Guilherme Fiuza, já de volta das férias, estará com a gente, com José Maria Trindade, com a Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Diogo Schelp e mais tarde, como toda quarta-feira também, Alexandre Garcia. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro é aplaudido em missa em Aparecida, em São Paulo. Lula critica a operação e diz que manterá a campanha com o governador de Alagoas, alvo da Polícia Federal. E o PT pede nova censura contra a Gazeta do Povo. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Presidente Jair Bolsonaro e o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, estiveram mais uma vez juntos nesse segundo turno. O primeiro encontro da dupla havia sido no anúncio do apoio em Brasília. Ambos participaram na manhã desta quarta-feira da inauguração de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada por Valdemiro Santiago, em Belo Horizonte.
Rússia prende 8 por atentado contra a ponte na Ucrânia. Retaliação ao ataque segue com mais bombardeios. O traficante estava no hospital, baleado, algemado e vigiado pela polícia e mesmo assim ele conseguiu fugir. Menor com 15 anos e 5 passagens ataca de novo. No assalto ele rouba 3 milhões de reais em joias e relógios. Contagem regressiva. Faltam 4 dias para o primeiro debate presidencial do segundo turno. É neste domingo, às 8 da noite, nos estúdios da Band. No Dia da Padroeira do Brasil, fiéis lotam o Santuário Nacional de Aparecida. À espera da Fórmula 1, São Paulo já tem hotéis lotados para a corrida daqui a um mês. Aula de ciências direto do espaço. Astronauta mostra a alunos na Terra a falta de gravidade. Deu ruim no lançamento de um foguete japonês que colocaria satélites no espaço. Roda de Boeing cai logo depois da decolagem em aeroporto da Itália. Homem-Aranha escala o prédio mais alto de Paris para pedir o fim de uma greve. Depois dos temporais, volume de água se aproxima de novo recorde nas cataratas do Iguaçu. Personagens, cenários e ritmos do Brasil, as animações nacionais que conquistam a criançada. Vem com a gente entrar na brincadeira. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A gente vai falar de uma história que, por um lado, vai fazer você se identificar, agora, por outro, vai fazer você torcer para nunca passar por isso. É a história de um assalto, onde o que menos importava era o carro, era a bolsa. A mulher chegou a lutar com os assaltantes para salvar a filha que estava no carro. Ela conta agora os momentos de terror que as duas viveram. As marcas da brutalidade ainda estão por todo o corpo da mulher de 42 anos. Ela foi mordida no braço por um criminoso ao lutar com 2 assaltantes covardes durante um assalto para salvar a filha de 7 anos. Enquanto a dupla entra no carro, a mãe tem poucos segundos para retirar a filha da cadeirinha. O ladrão acelera e as vítimas caem no chão. Elas assistem à fuga dos criminosos que seguem foragidos. Veja hoje no SBT Brasil os estragos causados pela chuva no sul do país. São mais de 1.000 desabrigados no Paraná. Preso por armazenar material de pornografia infantil, o ator José Dumont é solto com tornozeleira eletrônica. Pagaram, mas não viajaram. Clientes acusam a agência de turismo de calote em São Paulo. Arcebispo de Aparecida diz que é preciso vencer o ódio, a fome e o desemprego. E troca de figurinhas da Copa reúne milhares de pessoas em São Paulo. É já já. Boa noite. Boa noite. Mais forte, mais cara e mais perigosa. Uma variação menos conhecida da maconha preocupa os especialistas. A substância pode causar mais problemas de saúde do que a erva comum. Só nesse ano, quase 2 toneladas da droga conhecida como skunk foram apreendidas no país. Um golpe que antes era aplicado pessoalmente na porta dos eventos agora se multiplica pela internet. A venda de ingressos falsos ou duplicados. Ao mesmo tempo em que facilita o comércio online, a tecnologia dos QR Codes se torna atraente para os criminosos. A partir de perfis falsos, eles vendem o mesmo ingresso para várias pessoas.